Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, missionário na Albânia. Eu e minha família servimos a Deus aqui no campo transcultural. É um privilégio estar aqui falando com vocês. Durante algumas semanas nós estamos aí numa jornada, numa caminhada, falando com os casais acerca de comunicação conjugal. Mas o propósito desse vídeo não é falar de comunicação conjugal, o propósito desse vídeo é falar sobre o Salmo de número 25. Nós estudamos até agora o livro de Salmos e você viu aí o Salmo 23 e 24, que foram os últimos salmos que nós postamos e nós conversamos sobre eles. Hoje nós vamos tratar especificamente do Salmo 25. E por que esse salmo é tão encantador? Quero te dar aqui 2 motivos para você prestar atenção nesse vídeo. Compartilhar com outras pessoas, se inscrever aqui no canal, ajudar outras pessoas a ter contato com as Escrituras e pensar esse salmo a partir de um coração piedoso. É disso que esse salmo trata. Esse salmo trata de um Deus com o qual o salmista Davi se relaciona, e esse Deus que ele conhece é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas é um Deus presente na vida dele, no cotidiano dele. Tudo que ele faz, ele envolve esse Deus, e é assim um coração piedoso. Um coração piedoso não é aquele que cria situações mirabolantes para viver a sua vida com Deus, mas é aquele que pratica a sua vida com Deus no seu cotidiano. E eu quero caminhar com você nesse primeiro vídeo sobre o Salmo 25, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eu não vou abranger aqui todo o Salmo. Não é essa a minha preocupação aqui com vocês, mas é dar ferramentas para que você depois possa expandir a sua leitura no Salmo e entender os outros versos dessa composição, dessa canção, com base no que nós vamos falar aqui. Vamos lá então? Vamos ler o nosso Salmo, o Salmo 25, que é o Salmo de hoje, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim o texto: A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti espero, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Uau! Que magnífico é esse salmo que acabamos de ler agora. Você percebe a riqueza das misericórdias de Deus? Você percebe como Deus é bondoso para com os seus? Olha, irmãos, logo aí no Salmo 25, no primeiro verso, o salmista começa falando sobre elevar a alma a Deus. Levar essa alma a Deus, ou elevar essa alma a Deus, é fazer conhecida diante de Deus os desejos, é fazer conhecido diante de Deus os nossos pensamentos, é fazer conhecido diante de Deus as nossas lutas internas e íntimas. Ser piedoso não é esconder fragilidade. Ser piedoso é levar tudo aquilo que temos como necessidade do nosso coração ainda pecador, das aflições do nosso lar, da nossa família, da nossa incapacidade de conduzir todas as coisas da nossa vida como elas deveriam ser conduzidas, de viver cada ponto da nossa existência para a glória do nosso Senhor. Mas o coração piedoso é aquele que sabe, é aquele que deseja
levar o seu coração e a sua alma para ser conhecida diante do seu Senhor. Hoje nós vivemos em um mundo de aparências, de falsidade, onde as pessoas buscam fugir do confronto. O coração piedoso não é daqueles que fogem do confronto. Eles se colocam diante do Senhor para serem confrontados com as verdades de Deus e permitir com que cada ponto da sua vida seja sondado por esse Deus, examinado por esse Deus, corrigido por esse Deus, disciplinado por esse Deus. Porque o coração piedoso é aquele coração que conhece o Senhor, para quem ele vive, o motivo da sua existência. No versos 2 e verso 3, aí há um contexto bem parecido que une os dois versos. O salmista, então, está falando uma declaração de confiança em Deus. Mas é uma confiança no meio da adversidade, é uma confiança no meio dos inimigos, é uma confiança no meio daqueles que estão com ações que são ações de perseguição. Alguns desses inimigos são inimigos que fazem aquilo que desagrada a Deus. São inimigos que aborrecem ao Senhor e me aborrecem. E são inimigos que se opõem às verdades do Senhor. E como eu, como servo de Deus, quero viver para a honra e glória do Senhor, se eles estão tentando esconder as verdades de Deus, eu faço parte daquele exército que revela as verdades de Deus e a faz conhecida, que traz as verdades de Deus à luz, que comunica as verdades de Deus de forma aberta, não daqueles que escondem as verdades. Nós não somos daqueles que se omitem dos conflitos da vida. O homem piedoso não é um homem sem conflito. O homem piedoso é aquele que revela os seus conflitos internos do coração e da alma, lá no versículo 1, ao Senhor. Mas também leva os seus conflitos externos com pessoas, com relacionamentos de pessoas que não agradam a Deus, que são malignas no seu procedimento, que se afastam dos padrões bíblicos, também leva isso conhecido diante de Deus. E que demonstra confiar em Deus mesmo diante das adversidades. O problema não é não ter adversidade. Nós vemos muitas pessoas achando que piedade é acompanhado de uma vida fácil. Não, piedade não é acompanhado de uma vida fácil. Piedade é acompanhado de uma vida de dependência. Piedade é acompanhado de uma pessoa que reconhece as suas fraquezas. Piedade é reconhecido de uma pessoa que, quando enfrenta os seus inimigos externos, faz conhecido as suas petições diante do Deus que tudo pode, porque reconhece as limitações do seu próprio braço. Alguns confiam no seu próprio braço, nós não somos desses que confiamos no seu próprio braço. Nós confiamos no Senhor. E por isso fazemos o nosso coração ser aberto diante desse Deus que sonda o nosso coração. No versículo 4 e 5, nós temos aí também uma outra junção do Salmo. No versículo 4 e 5, há um clamor por orientação divina. Eu tendo a entender que esses versículos 4 e 5 é uma manifestação de busca por orientação divina diante dessas adversidades que ele apresentou do versículo 1, 2 e 3. Deus, eu tenho situações internas, particulares da minha alma, do meu coração, do meu entendimento. E eu estou buscando no Senhor orientação para isso. Como eu devo lidar com as minhas lutas internas? Depois eu olho para o versículo 2 e 13 e eu vejo o salmista Davi dizendo: Deus, eu preciso de orientação do Senhor para lidar com os meus inimigos externos, com aqueles que se aborrecem do Senhor e que eu os aborreço porque eles aborrecem ao Senhor. Então no versículo 4 e 5 ele faz um clamor por orientação. E o que é esse clamor? Esse clamor nada mais é do que o desejo de conhecer os caminhos de Deus. Ele quer conhecer os caminhos do Senhor. Ele quer ver esses caminhos do Senhor abertos à sua frente pela palavra desse Deus. Ele clama para que Deus o ensine. Uma característica do coração piedoso é um coração ensinável. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Abrir uma aspas aqui.
Há muito crente, muitas pessoas que amam a Deus, eu não estou duvidando do amar a Deus, mas que não têm o coração pastoreável. Uau, hein? Piedade é ter coração pastoreável. Piedade é ter um coração aberto para as instruções que procedem de Deus. Piedade é viver na igreja, em comunhão com os irmãos, em submissão às autoridades da igreja, desde que elas estejam submissas às Escrituras, e dizer: Senhor, pastoreia o meu coração através desses homens que o Senhor deixou para pastorear a sua igreja. Enquanto eles estiverem submissos ao Senhor, eu estarei submisso a eles. Não me agrada aborrecer ao Senhor e aborrecer a sua palavra. Esse salmista, então, ele vai pedir que Deus o ensine e que o guarde. Mas não somente que o ensine e o guarde dos inimigos externos, mas que o ensine e o guarde na verdade. Isso faz toda a diferença. Não é ter um coração ensinável por qualquer coisa, e nem ser guardado de qualquer coisa. É guardar-se tendo como referência a palavra, para que os meus passos não sigam os passos desses inimigos e para que o meu coração não seja entregue à vaidade e à corrupção. É disso que ele está falando. E é também o que ele vai falar logo depois. O salmista se conhecia, meu irmão. Você se conhece, na verdade? De onde Deus te tirou? Escreve aí. De onde Deus te tirou? Você era... Como que era a sua velha vida? Quão podre eram as suas obras? Quão devasso era o seu coração? Quão imundo eram os seus pensamentos? De onde Deus te tirou? E aí no versículo 6 e 7, o salmista vai falar justamente sobre isso. O Deus que me guarda na verdade e que me guia por essa verdade ela é a minha segurança de que eu não vou voltar aos meus velhos hábitos, ao meu velho eu. E aí no versículo 6, ele fala assim: Deus, eu conheço as tuas misericórdias. Eu conheço. A primeira verdade que eu conheço tem a ver com o Senhor. Eu conheço o Deus com quem eu me relaciono. Eu conheço o Deus de caminhar. Eu conheço Deus através da sua palavra. Eu conheço as suas misericórdias porque elas foram derramadas sobre mim. São palavras de vida que me alcançaram. Mas no versículo 7 ele demonstra ter um outro conhecimento. Ele tem um conhecimento verdadeiro de Deus revelado nas Escrituras, que diz que Deus é misericordioso. Mas no versículo 7 ele fala assim: Senhor, não me julgue pelos meus pecados passados, pelos meus pecados da mocidade. O salmista então está dizendo assim: olha, diante do Senhor, aquilo que está no meu coração, lá no versículo 1, a minha alma se eleva ao Senhor, e eu sou rasgado diante desse Deus, e aberto diante desse Deus, e diante desse Deus eu clamo: Senhor, não me julgue pelos meus pecados passados. Imagina só se Deus fosse nos julgar por aquilo que éramos. Como seria? Qual seria a sentença para nós? Certamente condenação. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas é por causa da misericórdia, é por causa da graça, é por causa do preço pago objetivamente na cruz, que Deus não ignora a misericórdia. Que Deus usa de misericórdia para conosco. Para mesmo nós não merecemos, nós não temos mérito algum nessa obra, mas somos alvos da benevolência de Deus. Olha que coisa linda. Ele não nos dá o que merecemos, porque tudo aquilo que merecíamos foi dado na cruz. Foi dado em Cristo. Ele pagou todo o preço. Não existe preço para ser pago por você, meu irmão, a não ser o preço de caminhar numa vida santa e reta,
no esforçar-se nessa luta diária. Mas o versículo 8, onde eu quero encerrar isso daqui, diz assim: o Senhor, ó Senhor, por bondade, o Senhor por bondade revela o bom caminho aos pecadores. Sabe quem é esse pecador? Sou eu. É você mesmo. O Senhor, por bondade, abre os olhos dos pecadores. E havia escamas nos nossos olhos. Nossos ouvidos estavam tapados. E era uma surdez e uma cegueira que nenhum médico poderia resolver. Que ninguém nesse mundo poderia trazer solução para esta alma abatida, mas abatida no sentido de depravada, devassa e imoral. Deus nos alcançou por graça e misericórdia. E agora o salmista diz: o Senhor usa de bondade. E o Senhor usou de bondade para comigo, porque Ele não me julgou pelos erros do meu passado, mas Ele usou de misericórdia, me dando vida em Cristo Jesus. É disso que nós estamos falando. Agora, pega estes princípios que nós aplicamos na leitura dos 8 primeiros versos e estende ela até o fim do capítulo 25. Vá caminhando nessa mesma linha do coração piedoso e vai lendo verso a verso. E entenda o que o salmista está dizendo sobre ele, sobre o cenário ao redor, mas entenda que eu e você somos aqueles que, transformados e regenerados, temos um coração grato ao Pai, piedoso, de vida para o viver exclusivo para Deus, em todas as áreas da nossa vida. Nós não fomos chamados para nos isolarmos, nós fomos chamados para influenciar pessoas pelo poder da palavra. E nós temos que viver Cristo, nós temos que viver para Cristo, e nós temos que pregar a Cristo, é a suficiência de Cristo. Que Deus te fortaleça nesse dia. Que você possa encontrar nessas palavras ânimo no seu coração, fortalecimento para a sua vida espiritual. Deus te abençoe e fica na paz.